Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, a gente conversando mais uma vez com o grande professor Lucas Paulino. A gente vai falar um pouquinho da nossa democracia, das nossas liberdades individuais, do papel do Legislativo nesse momento que a gente está vivendo, da Constituição, falar um pouquinho também das eleições. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que trazer pessoas no programa que têm a vontade de mudar isso que a gente está vendo aí, mas também de criar um caminho pujante, um caminho forte para o país, e cunhar na sociedade brasileira um sentido de pertencimento, né? Pertencimento daquilo que é necessário para a gente entender que o nosso caminho democrático, primeiro, ele não pode ser interrompido, e segundo, é muito importante que nós todos nos debrucemos nesse assunto, porque é a primeira vez depois da redemocratização que a gente está vivendo um ataque frontal às instituições brasileiras. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui na telinha do Cultura Geral, da TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba também, para a gente poder falar desse assunto que é tão importante, né, para a população brasileira, tendo em vista o que nos aguarda aí para frente até dia 2 de outubro. Um prazer te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Betão. A gente está aí para contribuir mais uma vez aí para a TV Banqueta e a rádio aí também de Curitiba. E estou à disposição aí para tratar desses temas sobre a nossa democracia que está sendo tão atacada, intimidada, né? Depois de mais de 33 anos de Constituição de 88, né? Mais de 35 anos de redemocratização, a gente está nesse período aí de erosão da nossa democracia, né? De retrocesso, e que a gente vê tantas ameaças e ataques às nossas instituições como a gente vê agora. Ô Lucas, para além das nossas instituições, que eu quero conversar com isso um pouco mais para frente, eu queria te perguntar como é que você tem visto, você que é doutor, né, principalmente nessa área constitucional, um estudioso, um pesquisador, né, desse nosso contexto social democrático que vivemos na América Latina. Como é que você tem visto tudo isso e qual o tamanho do desafio que a gente está com ele para frente, Lucas? Betão, eu tenho visto que o Brasil ele está num período de retrocessos, e que não é só no Brasil, esse fenômeno de retrocesso democrático ocorre em diversas democracias, que líderes são eleitos democraticamente, mas paradoxalmente, esses líderes, eles atentam contra os pilares das democracias constitucionais para tentar perpetuar no poder e diminuir a chance dos opositores, dos críticos. Então eles intimidam, assediam críticos para tentar se manter no poder, né? Afrontam contra os pilares. A gente viu o Trump nos Estados Unidos fazendo isso em todo o mandato e chegou no final, não reconheceu que foi derrotado pelo Biden e incitou, né, seus apoiadores a invadir o Capitólio, né, que foi taxado até como uma insurreição violenta, e alguns cientistas políticos chamam de tentativa de golpe de Estado. Mas isso também se repete na Hungria, na Turquia e em outras democracias mundo afora. Numa perspectiva de esquerda, pode-se dizer que a Venezuela também enfrentou esse fenômeno, né, que líderes eleitos eles não aceitam sair do poder depois que eles são eleitos. Então, é um paradoxo, né? Se antigamente a democracia acabava com um golpe de Estado muito claro, hoje os líderes eles tentam fazer de tudo para subverter as instituições,
aparelhar as instituições para não serem investigados e muitas vezes usam as instituições para investigar opositores, né? Então, a gente viu como a PGR, né, foi aparelhada pelo bolsonarismo, como ele indica só ministros do Supremo extremamente alinhados do ponto de vista partidário, político partidário, que, enfim, prestam serviço para a ideologia dele. A gente vê também a Polícia Federal, que tão ativa na última década, né, quando ela começa a investigar o governo, já removem os delegados, já substituem os delegados. Então, assim, a gente vê o Bolsonaro muitas vezes abusando do seu poder, das suas prerrogativas, seguindo essa tendência mundial, né? Então, a literatura constitucional chama esses líderes eleitos que paradoxalmente subvertem a democracia de populistas autoritários, né? Que eles são líderes populares em alguma medida, né? Muitas vezes eles não têm a maioria, não, né? Eles têm 30, 40% do eleitorado, mas tem uma base fiel que impede eles de sofrerem um impeachment, por exemplo, que garante uma base para eles no legislativo, que garante eles no poder. Muitas vezes eles não têm 60, 70% de apoio da população, em alguns casos têm. Mas a gente viu o próprio Trump e o Bolsonaro, eles não têm, eles são rejeitados pela maioria da sociedade, mas eles conseguem, ao mesmo tempo, manter ali 30, 40% da sociedade que está com eles e que vai para as ruas defender o governo deles, né? Tá nas redes sociais fazendo barulho, tá lá intimidando muitas vezes jornalistas que o investigam, críticos da opinião pública, né? Então, a gente está num cenário que eu chamo que é também um cenário paradoxal, que é ao mesmo tempo de retrocesso, mas de resistência, né? Que a gente, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo resistir. A sociedade brasileira mostrou uma vitalidade muito importante nesses quase 4 anos de governo Bolsonaro, né? A gente viu uma imprensa que, por mais que tenha suas contradições, por mais que muitas vezes ela abuse das falsas simetrias, né, ela também não deixou de cobrir os escândalos do Bolsonaro, revelou todos os malfeitos do governo, tanto é que ele é muitas vezes revoltado com a imprensa tradicional também. A gente viu acadêmicos, as universidades também denunciando o governo. A gente teve manifestações com vigor, né? A oposição no Senado conseguiu criar uma CPI na época da pandemia, que conseguiu impor uns freios, acelerou a vacina. Na Câmara dos Deputados, nem tanto. Infelizmente, a Câmara dos Deputados falhou com o país, né? A Câmara dos Deputados não conseguiu investigá-lo a contento. Mas o Senado, eu acho que, em certa medida, fez esse papel. E na época da pandemia também até os governadores e prefeitos tiveram um certo protagonismo. Então, o federalismo do Brasil também mostrou a sua importância. E não tem como deixar de falar do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal também exerceu freios importantes. Tanto é que o Bolsonaro hoje vê como principal inimigo os ministros do Supremo pelo freio que exerceu. Então a gente enfrenta esse momento paradoxal de um líder que não respeita as instituições, não respeita a democracia, muitas vezes aparelha, né, abusa de suas prerrogativas, como no caso do indulto para o Daniel Silveira, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma certa vitalidade, tanto de parte das instituições, não de todas, de algumas delas, e também da sociedade civil, que não se silenciou e muitas vezes foi para as ruas criticar, né? Então, eu brinco que é um momento paradoxal de retrocesso com resiliência e resistência. Lucas, o que é mais importante nesse momento que a gente está vivendo, que é obviamente que a resistência, a resiliência, né? É fazer essas análises, né? Porque, obviamente, que talvez essa entrevista não chegue assim num público
tão grande, no sentido de formação de opinião e tal. Mas chega num público que é necessário para que a gente entenda todo esse momento que a gente vive, né? Você vê alguma chance de ruptura democrática, não? Eu vejo que é improvável, mas não impossível. E só isso já acende o sinal amarelo, vamos dizer assim, Betão. Porque, vamos dizer assim, antes do Bolsonaro assumir o poder, né, durante uns 30 anos de democracia, a gente ia ter nossos questionamentos sobre corrupção, sobre o próprio impeachment da Dilma, que foi bastante controverso, mas ninguém via chances de uma ruptura real de transição de regime, acabar a democracia e começar um regime autoritário. Então, se alguém falasse em golpe, provavelmente as pessoas iriam rir, iriam debochar, porque parecia que a democracia brasileira estava consolidada, estava estável. É claro, a crise que culmina com o impeachment da Dilma já põe em xeque em certa medida, né? Ainda quem acredita que ali foi um golpe, sabe que no dia seguinte teve eleições municipais em próprio 2016, teve eleições presidenciais em 2018, né? E ainda quem considera aquele processo, eu particularmente sou entusiasta da tese que foi um impeachment abusivo ou inconstitucional. Mas ainda quem considera golpe, a democracia, de certa maneira, continuou. Agora, ninguém tinha dúvidas que ia ter eleições, por exemplo. Agora, nesses últimos anos, a gente não tem mais a certeza. A gente confia que a gente tem instituições robustas que vão impor freios ao Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa retórica irresponsável, essa retórica autoritária de Bolsonaro já põe em dúvida se tudo vai transcorrer de forma pacífica, se a gente vai ter uma transição de poder pacífica e regular no final do ano. Ainda mais com o precedente que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a transição de poder foi violenta, né? Morreram pessoas, né? Vários estão sendo presos, foram presos. Está tendo uma CPI no Congresso americano para investigar, para apurar as responsabilidades, né? Então não foi uma transição normal de poder. E os Estados Unidos, que tem uma democracia bicentenária. O Brasil, a gente sabe que a gente tem ciclos de autoritarismo em nossa história, ciclos de instabilidade política. E lá nos Estados Unidos, as Forças Armadas são neutras do ponto de vista partidário, né? Pode ter até um projeto geopolítico que a gente questione, né, de intervenção abusiva, muitas vezes, em outros países, mas internamente lá, as Forças Armadas americanas, elas não tomam partido. E no Brasil, infelizmente, a gente está vendo vários membros das Forças Armadas tomando partido em favor do presidente Bolsonaro. Então, por isso que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será como que vai ser o comportamento? Será que as Forças Armadas vão ser institucionalistas, né? Será que elas vão coibir os golpistas que estão em seus quadros, né? Será que o Supremo e o TSE vão conseguir impor os freios devidos? São dúvidas que pairam no ar. Eu ainda acho que hoje a gente vai conseguir fazer a transição de poder com a provável derrota do Bolsonaro. É claro, ainda tem eleição para disputar, ele ainda pode, inclusive, vencer nas urnas, né? Mas com o cenário que as pesquisas estão desenhando, né, de provável derrota, a gente não tem a certeza, a gente só acha, dá para traçar um prognóstico que hoje não tem condições objetivas, porque internacionalmente a gente sabe que a Europa e os Estados Unidos não vão apoiar dessa vez, ao contrário de 1964, que houve um apoio geopolítico pelo golpe. Dessa vez não tem apoio internacional. Dessa vez a imprensa não está do lado do Bolsonaro, como teve em 64. Dessa vez tem empresários contra ele, como a Fiesp demonstrou.
mas também a gente sabe que tem vários outros empresários que estão com ele, né? Então, o mundo empresarial está dividido. E a gente tem instituições que também, algumas estão capturadas, né? Infelizmente, a Câmara dos Deputados com orçamento secreto, em certa medida, vários parlamentares estão, né? A maioria, eu diria. O PGR também. Mas, por outro lado, a gente vê o próprio Rodrigo Pacheco, embora muitas vezes ele não haja com o vigor e a firmeza que a gente espera de um presidente do Congresso Nacional, a gente vê que ele falando que não vai aceitar rupturas da ordem. Então, eu vejo que hoje ainda não tem condições objetivas. Mas e se tiver uma rebelião violenta dos apoiadores dele e policiais e membros das Forças Armadas apoiarem essa rebelião, né? Será que a gente vai pagar para ver um cenário de conflagração violenta, né? Essa é a grande dúvida hoje que paira no ar. Para ser franco, eu acredito que eles não vão ter força para romper a ordem democrática, mas só da gente estar com esse receio já é uma preocupação, né? Um sinal de alerta que a gente tem que levar a sério e tem que se organizar para resistir se acontecer alguma coisa. Você acha que as nossas instituições elas estão suficientemente fortalecidas para esse momento? Nós tivemos ontem lá na emblemática e tradicional, né, Cidade de Direito da USP, essas manifestações lá no Lago São Francisco. Remontar todo esse cenário, né, de defesa das nossas liberdades e garantias constitucionais nos remonta ali à década de 80, final da década de 70, a briga pelas diretas já e tudo. Como é que a gente pode pensar tudo isso, Lucas? Porque eu acho que isso tudo faz parte também, para depois, no segundo bloco, a gente falar, por exemplo, da qualidade do Congresso, que a gente está com ela e tudo. Eu vejo que ontem foi um dia muito importante para a democracia brasileira, sabe, Betão? Assim como na época do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo do Vargas, teve um manifesto dos mineiros em 1943. E mesmo antes, se a gente pegar a história da República Brasileira, a gente teve vários momentos que juristas se posicionaram contra esses ciclos autoritários. E um dos que eu mais gosto, Betão, que eu imagino que você também deve admirar, é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, no início da Primeira República, quando Floriano Peixoto instaurou lá a República da Espada, ele escreveu inúmeros textos contra o militarismo. E ele inaugurou uma tradição importante no mundo jurídico de juristas que lutam pela liberdade de verdade. Não esse liberalismo de fachada aí, que só preocupa com direito de propriedade, que eu prefiro chamar até de proprietarismo, né? Que só está preocupado com privatização, com liberalismo econômico. Não, isso aí não é um liberalismo para valer. Quando eu falo liberalismo, é um liberalismo político de Rui Barbosa, que luta pela liberdade, que estava do lado da abolição, ele e Joaquim Nabuco, e depois lutou contra o autoritarismo militar da República da Espada, e depois repetiu na campanha civilista contra Hermes da Fonseca, e criou uma série de herdeiros. No Estado Novo, o Manifesto dos Mineiros, na época da ditadura militar, o Manifesto do Godofredo na USP, 1977, que inspirou esse de agora, e o Manifesto da OAB com Raimundo Faoro também, Seabra Fagundes, até chegar agora, que eu acho que tem essa tradição de reação quando as coisas estão ruins no país, de juristas preocupados com o Estado de Direito, com a liberdade de se levantarem. Então, ontem foi mais um dia simbólico, histórico, a USP, mantendo essa tradição que inspirou várias faculdades de direito pelo país. Eu tive ontem
na UFMG, aqui no centro de BH, na Faculdade de Direito, também tinha algumas centenas de pessoas apoiando o ato da USP, né? Claro, o ato de São Paulo foi o mais cheio, mais relevante. Isso demonstra um sinal de vitalidade, que a sociedade civil não vai assistir inerte, não vai se resignar com essas tentativas de intimidação contra a democracia e o Estado de Direito. Então foi um momento muito importante para mostrar o vigor e a vitalidade da sociedade civil. Bom, deixa eu fazer um intervalo. Eu vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente volta com esse grande jurista, o Lucas Paulino, defensor quanto mais da nossa democracia, do Estado Democrático de Direito. Ele que é um constitucionalista, doutor em Direito Constitucional. Eu acho que é fundamental a gente pensar no nosso futuro nesse sentido. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar um pouquinho da qualidade do nosso Congresso e como que a gente deve pensar o legislativo daqui para frente. Um minutinho só, não saia daí. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o Lucas Paulino, doutor em Direito Constitucional. A gente está falando um pouco do que a gente precisa pensar como sociedade democrática no Brasil e na América Latina, essencialmente nesse momento que a gente está vivendo. Ô, Lucas, eu queria entrar agora numa seara que é a qualidade do nosso Congresso Nacional, né? A gente aí tem uma sociedade e um poder tripartite, né? Que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Falamos um pouquinho do Judiciário no início e tal, mas eu queria falar, e do Executivo também, né? Mas eu queria falar agora do Legislativo. Como que a gente precisa ou pode pensar o Legislativo nesse momento, Lucas? Como é que a gente sai desse momento, pensa esse momento que a gente está vivendo com o Legislativo talvez, chamo de teratológico, não? Talvez fica muito pesado, mas não sei também se fica. Mas esse Legislativo que a gente está vivendo, como que a gente pensa nessa parte do Legislativo que precisa repensar na sua montagem ou no seu desenvolver entre os deveres constitucionais exercidos pelos parlamentares, como a defesa das garantias fundamentais, que foi uma luta gigantesca para poder reconquistar, e também da manutenção do nosso Estado Democrático de Direito. Betão, essa provocação sua é essencial. A gente viu que nos últimos 4 anos o Congresso Nacional falhou com o Brasil.
A gente esperava reações muito mais firmes e contundentes da Câmara dos Deputados e do Senado. O Senado, a gente ainda viu a CPI da pandemia, que exerceu um trabalho fundamental, que registrou a memória do que foi a pandemia. Então, os historiadores do futuro terão um documento que, pelo menos institucionalmente, o Senado fez seu papel naquele contexto, mas no saldo geral, no balanço geral, eu vejo que o Congresso falhou, especialmente a Câmara dos Deputados, especialmente na gestão do Arthur Lira, porque o Rodrigo Maia ainda tentou, com as notas de repúdio, que viraram até motivos de piada, mas ele pelo menos segurava essa agenda mais predatória, destrutiva do governo Bolsonaro contra o meio ambiente, contra os direitos fundamentais, né? Então ele exercia o poder de agenda para frear o ímpeto do bolsonarismo. Mas com a eleição do Arthur Lira, aí até esse freio da agenda a gente perdeu. O Arthur Lira, pelo contrário, ele modificou as prerrogativas de obstrução da oposição. A oposição perdeu prerrogativas de obstrução e ele começou a tratorar uma série de projetos de interesse do presidente Bolsonaro que iam contra, né, o interesse público do país. A gente vê hoje o Lira, né, ele até foi na convenção do Bolsonaro, vestindo a camisa do Bolsonaro, é um aliado do presidente, e isso é uma lástima, porque, como a gente sabe na teoria constitucional, o poder legislativo, na teoria, é o mais bonito dos poderes, é o mais democrático dos poderes, porque ele incorpora todo o pluralismo político da sociedade nele. Todas as principais forças políticas deveriam estar representadas ali. E ele tem a função de frear os abusos do poder executivo, né? Então, a gente poderia ter contado com essa prerrogativa, mas ele optou por não exercer à altura essa prerrogativa de frear os abusos de poder do executivo. Por quê? Por causa do orçamento secreto. O orçamento secreto é uma forma de institucionalizar a corrupção, né? Eles legalizaram a corrupção, né? Fala-se tanto aí no mensalão, no petrolão. O orçamento secreto, em termos de valores, eu estava vendo um comparativo com o mensalão, salvo engano, foram 100 milhões distribuídos, né? O orçamento secreto é 16 bi por ano, 16 bi em 2021, 16 bi em 2022. Né? Então, assim, em termos de escala, é uma coisa gigantesca. Né? Então, Bolsonaro comprou o apoio dos congressistas de forma legalizada por uma manobra inconstitucional, que a gente não vê a transparência, ao contrário das emendas normais, que já existia essa prática, mas as emendas normais, elas passavam pelo orçamento, você sabia quanto cada parlamentar estava recebendo, né? Então, hoje a gente tem um cenário de opacidade, e nesse cenário sem investigação, a gente não consegue nem saber quanto desses recursos estão sendo desviados. A gente que conversa no interior, a gente sabe, a gente ouve as histórias, né, Betão? A gente sabe que está tendo aí dinheiro circulando como nunca. Mas, infelizmente, as instituições de controle não estão conseguindo trabalhar, porque delegados são removidos, a CGU foi aparelhada. A CGU antigamente identificava desvios de verbas federais. Quanto tempo a gente não ouve falar da CGU? A CGU foi totalmente sucateada. A Polícia Federal até tem delegados corajosos ali, mas os corajosos eles são removidos. Né? O PGR, o que é isso, gente? O Aras. Que vergonha para o Ministério Público Federal. Né? Então, assim, é um escândalo o orçamento secreto, é um escândalo que a gente não conseguiu investigar direito como que essas verbas estão sendo aplicadas. Né? Então, você está deixando de investir muitas vezes em ciência, em educação, em saúde, para o parlamentar ter liberdade de gastar aí com trator, com caminhão de lixo,
né? Sendo que muitas vezes, né, a gente viu os esquemas do lixo aí, cidades recebendo caminhões de lixo totalmente acima do necessário. Então, assim, a gente vê esses escândalos, mas eles não vão tão a fundo igual antigamente, né? Então, eu acredito, Betão, eu acredito que a gente tem que prestar muita atenção em quem deu suporte para o Bolsonaro e recebeu emenda parlamentar como nunca. Muitas vezes a população acha que cabe ao parlamentar só ser um despachante de luxo dos interesses territoriais, né? E ele tem que fazer isso também, mas um parlamentar ele não é só um vereador federal, ele não está ali só para trazer verba para sua cidade, sua região. Ele está ali também para exercer uma série de competências constitucionais em defesa aí dos interesses públicos, coletivos e difusos, né? E a gente viu muitos parlamentares caindo, se seduzindo por esse dinheiro fácil que o Bolsonaro estava distribuindo para fazer essa ponte com suas bases eleitorais e falharam com sua missão constitucional, com sua missão com a democracia, de impor freios aos abusos desse poder por causa desse orçamento secreto. Então, eu acho que é nosso dever prestar muita atenção em quem se submeteu, em quem capitulou para o bolsonarismo e não dar novamente um voto de confiança para essas pessoas. A gente precisa renovar. Mas aqui também, sem também entrar... Eu acho que nos últimos anos a gente também entrou numa onda de renovação de uma forma muito superficial, a renovação pela renovação. Tem quadros bons no Congresso. Também não dá para entrar num discurso de demonizar a política. A gente sabe que existem parlamentares bons, né? A gente tem que valorizar, inclusive, os bons. Mas você tem que também renovar com qualidade para tirar aqueles que não são bons, aqueles que falharam com o Brasil nos últimos anos. Eu acho que esse ano, né, a eleição presidencial ela vai ser muito importante, mas a eleição para o Poder Legislativo talvez vai ser mais importante ainda, porque a gente vai precisar renovar para tirar essa turma que capitulou perante o bolsonarismo e que falhou com o Brasil quando a gente mais precisou. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui nesses desafios que a gente vai ter daqui para frente. Um desses desafios, como você bem disse, não é só criar uma renovação pela renovação, né? Mas sim uma ideia de Estado em que a gente, dentro de uma democracia liberal, a gente possa conciliar, né, aquilo que é proposto pela democracia liberal, que é pelo menos um mínimo de mobilidade social, né? E essa mobilidade social, para quem está nos assistindo, é o sujeito que sai de uma classe e consegue ascender para outra, né? Isso se dá principalmente com investimento em capital cultural, capital simbólico, como diria o Bourdieu, que é a educação, né? Mas está tão clichê falar em educação, porque às vezes a gente pensa que falar em educação é simplesmente um parlamentar ou alguma pessoa que tem algum interesse fala assim, não, eu vou investir na educação, a educação é a base do país, virou muito clichê isso. Mas não tem como a gente não discutir as nossas realidades sem pensar na educação, né? Sem pensar no sucateamento que é feito nas escolas públicas. Pior ainda, né? O sucateamento que é feito nas mentes das pessoas, né? Nós temos a LGPD que está aí vigorando e eu tenho discutido aqui muito fortemente, né, com grandes pensadores do país sobre esse controle da subjetividade, né? E a gente tem vivido, as crianças têm vivido, os adolescentes têm vivido ao longo desse tempo. Qual é o papel nosso, Lucas? Principalmente, assim, quem tem perspectiva parlamentar, como você tem, de regulamentar todas essas atividades, ou pelo menos tentar, de alguma forma, trazer para a sociedade, trazer para as escolas um conhecimento um pouco maior disso, porque também nós temos professores completamente sucateados, né?
e não só sucateados com salários, mas tipo assim, com baixa estrutura, né? Porque você não dá para formar nessa cultura neoliberal que a gente vive, predatória, né? Formar cabeças pensantes é um problema. Então, a gente está discutindo isso há muito tempo, né? No Brasil, república de muitos anos. Como é que a gente pensa tudo isso, Lucas? Principalmente nessa perspectiva do parlamento, e você também que tem essa perspectiva de ser um representante do povo. Obrigado pela chance de falar de umas agendas que eu considero prioritárias para o Brasil, que tem que ser pauta de Estado. A gente viu como a educação, em todos os níveis, foi deixada de lado nos últimos anos, né? Com esse discurso da austeridade pela austeridade, que eu até entendo, eu até sou a favor da responsabilidade fiscal, mas eu sou a favor da responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Porque a gente viu nos últimos anos esse discurso, não, tem que controlar gasto de qualquer jeito, e acaba que o quê? Controlar, arrochar o gasto sociais e liberar o gastos com privilégios militares, com orçamento secreto, né? Então, assim, houve uma subversão das prioridades do país, Betão. E aí eu concordo com você que muitas vezes esse discurso neoliberal, ele é hipócrita. Ele é hipócrita, porque ele só olha um lado da moeda, só o lado da responsabilidade fiscal, e negligencia o lado da responsabilidade social. Né? Que a gente viu como a educação perdeu recurso, como a saúde perdeu recurso, e educação, se a gente quer falar sério de redução de desigualdades, claro, a gente tem que fazer uma reforma tributária, mas a educação é uma pauta primordial. E aqui, educação em todas as vertentes. A gente precisa investir mais em educação infantil, porque a gente sabe, né, que o capital cultural, como bem você estava citando, muitas vezes ele é formado nos primeiros anos da infância, né? Então, se a criança começa a ser alfabetizada com 6, 7 anos, ela já está atrás da que foi alfabetizada, às vezes com 2, 3 anos, já começou a ter noções ali de conhecimento muito mais cedo. Então, já começa o processo de aprendizagem muito atrás de outras que geralmente têm oportunidade de frequentar educação infantil. A gente precisa falar de educação básica, e quando a gente fala de educação básica, é educação em tempo integral, e aqui também saudando o Darcy Ribeiro e o Brizola, que já falavam disso há 30, 40 anos atrás, com o CIEPS no Rio de Janeiro. A gente tem um Plano Nacional de Educação que foi simplesmente ignorado. Em 2014 ele foi aprovado e ele tinha como meta expandir a educação integral para 50% das escolas do país. Então, simplesmente ignoraram esse plano. Em 2024, a gente vai ter que discutir um novo Plano Nacional da Educação. O governo Bolsonaro ele abdicou da sua função de coordenar nacionalmente a educação básica. Ele deixou, isso é competência dos municípios e do Estado. Foda-se, né? Para usar um termo vulgar que eles gostam, né? Abdicou dessa função. Quantos escândalos no MEC, quantos ministros foram substituídos, né? Então, a gente precisa falar de educação técnica também, para profissionalizar, dar oportunidade de emprego para quem não quer seguir o ensino superior. Então, tem que ter mais educação técnica, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer, né? Então, assim, fazer o quê? Mas, eu estava lendo um sociólogo economista que eu adoro, o Betão, que chama Marcelo Medeiros, que ele fala assim, tem que investir em educação, tem que investir em educação de base, mas para ter igualdade de oportunidades para valer, a gente tem que massificar ainda mais a educação superior. Porque as pessoas que têm só ensino fundamental ou só ensino médio, o padrão salarial delas é muito baixo. A pessoa vai dar um salto na renda quando ela tem um curso superior. Então, assim, o Brasil já fez bem de universalizar o ensino fundamental e o ensino médio, salvo engano, 65% dos jovens concluem hoje, ainda falta muito para
chegar aos 100%, mas se terminar o ensino médio, o padrão dos empregos, para a maioria deles, ainda vão ser com renda baixa. Então, Marcelo Medeiros fala, tem que investir mais em educação de base fundamental para dar mais oportunidades, mas você também tem que ter ensino superior, porque a mobilidade social só vai ocorrer de fato com o ensino superior. Porque quando quebra esse ciclo familiar, né, quando você consegue, né, se você vem de uma família que não estudou e você estuda, aí sim que vai ter o salto da renda. Então a gente tem que também ter ensino superior para permitir essa mobilidade efetiva. Então você tem que investir em todas as áreas. E para investir precisa de recursos. Você tem que focar, você tem que ser prioridade de Estado, tem que ter um MEC forte, coordenando nacionalmente a questão da educação de base, para não deixar ninguém para trás. Tem que ter mais recursos, mais investimentos, e é claro, né, tem que ter mais gestão e mais governança também. Né? Uma coisa não impede a outra. Muitas vezes eu vejo um discurso, mas a gestão é muito desorganizada da educação. Tá, concordo com você. Mas o Brasil, aí eles falam assim, o Brasil está gastando o mesmo percentual do PIB com educação que países desenvolvidos. Mas esses países desenvolvidos gastam esse percentual já tem 50 anos. O Brasil gastava 1% do PIB na época da ditadura com educação. Agora que chegou a 6%, agora que conseguiu universalizar. Então não dá para comparar realidades diferentes. Estados Unidos e Europa universalizaram o ensino fundamental no início do século XX. A gente só foi conseguir fazer isso no início do século XXI. Pensa comigo, Betão. Então, é claro que quem está atrasado tem que gastar mais. Né? Tem que gastar mais para dar mais oportunidades para os jovens, para que todo mundo... E aqui é uma frase que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo tem que ter o direito de correr atrás dos seus sonhos, sabe? Isso a gente só vai conseguir com a educação. Só vai conseguir, conforme você muito bem falou, investindo em capital cultural, em capital humano. Né? Então, para que todo mundo, independente do seu CEP, independente de onde que nasce, se nasce na favela, se nasce numa cidade de interior pequena, para que todo mundo possa perseguir seu sonho, você tem que dar condições. E a principal condição delas é a educação, é claro. Também você tem que ter uma estrutura de assistência social, saúde e tal, mas a educação é primordial. Né? Então, é uma agenda fundamental para a gente reduzir esse abismo de desigualdade que a gente tem nesse país, que é uma vergonha. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, e isso se deve a esse passado, né, que nos envergonha, de escravidão, de tratar tão mal as pessoas mais humildes desse país. E a gente precisa, sim, investir mais nos direitos sociais e educação. Precisa de responsabilidade fiscal? Precisa. Então corta lá os privilégios dos militares, corta lá o orçamento secreto, corta de quem não precisa. E vamos investir para quem precisa. O Estado tem que ser para quem precisa. Não tem que ser para quem já é cheio de privilégio, não. Muito bem, deixa eu fazer o último intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente volta para o bloco final agora com o professor Lucas Paulino. A gente vai encerrar esse bloco aqui falando um pouquinho do capitalismo de vigilância. Um minutinho só, nós estaremos de volta. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum, para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos.
além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história. E continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está voltando para encerrar esse programa e eu queria fazer duas perguntas para a gente encerrar essa entrevista muito bacana com o professor Lucas Paulino, que é uma das coisas que a gente tem discutido muito aqui no Cultura Geral, que é guerras híbridas e capitalismo de vigilância. São duas coisas que parece que estão longe, né, da gente aqui, mas não está, porque o golpe de 2016, ou o que tem acontecido em 2016, está inteiramente ligado às guerras híbridas, que é esse ataque frontal de um país central, imperialista, como os Estados Unidos, que ataca as instituições e faz com que as instituições se voltem contra o próprio Estado Democrático de Direito. E o capitalismo de vigilância, que é bem colocado pela Shoshana Zuboff, né, na era do capitalismo de vigilância, que é esse controle social através dos algoritmos e das redes e de tudo isso que a gente tem vivido com relação aos eletrônicos. Lucas, a guerra híbrida está muito interligada também com o Lava Jato, com isso tudo que aconteceu no país, né? E talvez a gente trazer para o mundo real essa discussão da guerra híbrida seria falar da Lava Jato e do que a gente está vendo agora, do resultado, o Janot condenado pelo TCU, junto com o Dallagnol, coisas que a gente já discutia lá atrás. Você já veio no Cultura Geral para a gente poder falar disso lá atrás, né? Quantas vezes o Cultura Geral começa em 2015, no dia 15 de julho de 2015, abrindo essas pautas, essas discussões que eram realmente fundamentais de vilipêndio do nosso Estado Democrático de Direito, quando não se respeitam as garantias fundamentais, o devido processo legal e essa combinação toda que houve entre o juiz, a promotoria e agora também se sabe que a PGR também ali se colaborou e tudo e tal. Então, como que a gente faz essa miscelânea de discussão, de pensamento, de encerramento dessa entrevista? E eu queria te perguntar se tudo que foi vivido lá é um embrião que se transformou no feto, que se transformou nesse bebê e que está virando esse monstro gigante teratológico que a gente está vivendo agora. Está por aí? Sem dúvida, o embrião estava lá atrás. E um paralelo que eu já li de um cientista político que eu gosto muito, que é o Christian Lynch, do Rio de Janeiro. Ele faz o paralelo com os jacobinos da Revolução Francesa. Tem gente que até critica que os jacobinos, pelo menos, estavam querendo um país melhor para todo mundo, né? Diferente da Lava Jato, que depois se revelou que eles estavam, na verdade, eram aliados ao que tem de pior do país. Mas o paralelo é didático, pelo menos. Porque na Revolução Francesa começaram a guilhotinar aqueles que eles consideravam corruptos, desrespeitando o devido processo legal, desrespeitando as garantias fundamentais,
muito nesse discurso, muitas vezes inquisitorial, populista, demagógico, de luta messiânica e salvacionista contra a corrupção. E acabou que nessa histeria, né, que no período de terror da Revolução Francesa, quem denunciava e guilhotinava acabou sendo guilhotinado também por corrupção, né? O Robespierre é o principal exemplo, né? E esse paralelo é interessante com o Deltan e o próprio Moro, né? E o Janot em certa medida também. O Deltan, ele vem com esse discurso messiânico, né? Eu sempre achei o Deltan uma figura muito esquisita, né? O meu Deltan sempre vem com esse discurso, praticamente um político ali no Ministério Público, né? Vou limpar, vou salvar o Brasil. Aí, inicialmente eu achava, eu até dei o benefício da dúvida para ele, né? Muitas pessoas já estavam alertando como era perigoso, eu ainda falei, às vezes é um bem intencionado que... E depois ele se revelou, vai ser candidato agora, já falou que vai votar no Bolsonaro, né? Ou seja, né, é uma pessoa, em primeiro lugar, com uma visão míope, porque essa corrupção, desvio de recurso, ela é péssima para o país. Mas existe uma corrupção muito pior, que é a corrupção da democracia, a corrupção das instituições e a corrupção da república, que a teoria do Estado já falava que acontecia lá na Grécia, quando democracias se tornavam tiranias, né? Então, se o Deltan tivesse estudado a teoria do Estado, que é oferecida nos primeiros períodos dos cursos de Direito, ele já entenderia que um líder democrático que quer se tornar um tirano, ele é muito mais perigoso do que o cara que bate carteira ali. Que é ruim também, mas nem se compara com o cara que quer destruir um regime político que a gente vive. Isso mostra, primeiro, a visão míope dele. E, em segundo lugar, ficou revelado que ele e o Moro simplesmente ignoraram o Estado de Direito, ignoraram o devido processo legal, o sistema acusatorial, e fizeram um conluio para, nessa missão messiânica aí, destruir o sistema político do país. E o Lula foi vítima, como a gente viu, né? Mas eles queriam passar a régua, né? E agora isso se volta contra eles, né? Eu nem sei se... Eu vi algumas pessoas criticando, falando que eles estão sendo vítimas também de uma perseguição. Eu falo assim, tá, vamos, eu não li, não acompanhei, e aqui eu confesso minha ignorância. Mas vamos dizer, ainda que seja, olha só que paradoxal, né? É a mesma coisa que aconteceu com Robespierre, que inquisitorialmente guilhotinou e tá sendo guilhotinado pela mesma guilhotina, né? Porque isso mostra a importância da gente ter devido processo legal, de ter juízes imparciais, que a gente não pode subverter as instituições formais por objetivos políticos, ainda que se julgue que eles sejam maiores, que causas maiores, você não pode simplesmente ignorar o Estado de Direito e o sistema jurídico. E, infelizmente, esse discurso antipolítico que foi sustentado pela Lava Jato desgastou nosso sistema político, os principais atores do sistema partidário, e igual quando a gente está com um sistema imune frágil, a gente fica mais vulnerável a doenças, a parasitas, que as doenças meio que tomam a conta do nosso corpo, né, Betão? A gente sabe que isso acontece. No nosso sistema político, como ele estava adoecido, o parasita, né, se aproveitou dessa imunidade baixa para chegar no poder, né? E a gente está vivendo essa tragédia que eu falo, daqui 20 anos, muita gente vai ter vergonha do que apoiou nesses últimos anos. Muita gente vai se arrepender, vai ter vergonha de contar para os filhos que ficou do lado de um presidente extremista que lidou com o maior desafio desse século da forma mais irresponsável possível. O Brasil foi um dos piores países do mundo, que mais morreu gente
Então morreu centenas de milhares de pessoas de forma desnecessária, muita gente perdeu pessoas queridas pela forma irresponsável que ele tratou com a pandemia, e mais do que isso, da forma como ele trata a nossa democracia, né? Então, a gente vê como foram ingênuos, como foram limitados. Hoje eu falo que essa turma da Lava Jato são sobretudo intelectualmente limitados, que eles não conseguem ter uma visão do macro, ou são tão oportunistas, são tão cínicos, né, que se apropriaram desse discurso anticorrupção e hoje fecham os olhos para a corrupção que está acontecendo lá em Brasília e endossam, são cúmplices da extrema-direita no poder do Brasil. Então é uma lástima a gente ver esses atores, o papel medíocre, todo o estrago que eles contribuíram para causar, né? E eu confesso que no início eu dei o benefício da dúvida, eu cheguei a acreditar no primeiro ano, depois eu vi que os caras realmente não tinham nenhum respeito pelas garantias e os direitos fundamentais de quem eles estavam acusando. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Ô Lucas, muito obrigado pela sua participação, muito honrado, muito satisfeito de ter essa oportunidade de entrevistar você mais uma vez aqui no Cultura Geral. Para nós é uma honra e uma satisfação muito grande ter você aqui, um doutor em Direito Constitucional, para nos guiar nesse momento tão turvo da nossa história. Obrigado a você, Beto, mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição quando vocês quiserem conversar. E aproveitar também, né, eu sou pré-candidato a deputado federal. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais para conhecer mais minhas ideias, me conhecer melhor, eu faço convite a todo mundo aí, né? A gente quer lutar aí por um Brasil mais justo, democrático, desenvolvido e sustentável, né? Então, convido aos telespectadores e vamos junto aí, tentar mudar esse país. Perfeito. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer essa pauta tão bacana aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com o Lucas Paulino, professor Lucas Paulino. Um beijo no coração de todos. Voltaremos amanhã aqui na TV Banqueta com mais um programa super interessante nesse novo modelo que é o Cultura Geral Política. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.